E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu trago mais um dos programas que eu desenvolvi para a calculadora HP Prime. Esse programa calcula diâmetro de placas de orifício. Placas de orifício são dispositivos de medição de vazão, no qual muito utilizado na engenharia de dutos para inferir a vazão real de um sistema. Vamos lá então, meu nome é Antônio Ricardo, sou especialista em engenharia de dutos pela PUC do Rio de Janeiro. Se você já é inscrito no canal, deixa logo um like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, assista esse vídeo até no final. E se esse conteúdo tiver relevância para você, me segue no canal, ativa o sininho para receber novas notificações de vídeos da calculadora HP Prime e deixa um like. Então vamos lá. Para mim acessar os programas da calculadora HP Prime, eu vou usar a caixa de ferramentas. No entanto, eu preciso estar usando o Sistema Algébrico Computacional da calculadora, ou CAS. Vou entrar no CAS, clicando na tela CAS, no botão CAS aqui. E a tela do CAS da minha calculadora, hoje ela está em branco. Eu venho aqui e vou chamar na caixa de ferramentas, no menu Utilização, aqui no Soft Menu, logo abaixo da tela, vou buscar o programa. É esse programa aqui, ID Orifice Plate, revisão 2. Vou vir aqui, primeiramente, em líquidos. Então, esse programa calcula placas de orifício para escoamento de líquidos, gás e vapor. Vamos lá. Está selecionado o líquido do OK aqui. E agora eu vou entrar com as informações necessárias nessa sequência aqui. Vazão, diâmetro, a temperatura de escoamento, a gravidade específica, a viscosidade e o diferencial de pressão antes e depois da placa. Então, eu vou considerar aqui uma vazão de massa, ou fluxo de massa, de 1 vezes 10 à sexta, ou 1 milhão de libra-hora. Depois, eu vou entrar com o diâmetro. Eu estou considerando aqui, nesse caso, um tubo de diâmetro externo de 12,75 de polegada e espessura de parede de 0,438, o que vai dar um diâmetro interno de 11,874 polegada. Então, eu entrei aqui, a princípio, com o fluxo de massa, 1 milhão de libra-massa por hora. Em seguida, com o diâmetro interno, agora eu vou inserir a temperatura de escoamento, que é 20 graus Celsius ou 68 Fahrenheit. Em seguida, eu digito a gravidade específica. Aqui eu estou considerando etanol, ok? Um duto escoando etanol. A gravidade específica para o etanol é 0,7894. Depois eu entro com a viscosidade dinâmica do etanol, que é 1,19 centipoise. E por fim, eu entro com a diferença de pressão de antes e depois da placa, que eu estou considerando aqui 180 polegadas de água, ou H2O. 180. Clico Enter e ele vai me perguntar qual o tipo de análise que eu vou querer fazer. Se eu vou considerar um ΔP fixo, esse ΔP é o 180 de polegada de água, que eu inseri por último nas informações, ou se eu vou considerar uma vazão fixa e resolver para ΔP, ou seja, recalcular o ΔP. A princípio, então, eu vou considerar o ΔP fixo. Eu estou considerando que esse ΔP entre antes e depois da placa, ele será fixo. Vamos nos lembrar aqui que a placa é um elemento de perda de carga, então existe uma queda de pressão antes e depois da placa. Então vou dar OK. E agora ele fez aqui já o cálculo do diâmetro do furo para essas condições de vazão, diâmetro e de temperatura e as outras que eu inseri aqui. E por que ele entra com essa tela? Ele está pedindo para mim entrar com um novo valor para o diâmetro desse orifício. Porque muitas vezes você não vai encontrar esse diâmetro comercial que está aparecendo aí na tela de 6,7647 de polegada. Então você vai precisar de fazer um ajuste do diâmetro do furo da placa para um diâmetro comercial, ok? Vamos supor aqui que esse diâmetro mais próximo ele seja de 6,8 polegada. Então eu estou aproximando, né, de 6,7647 para 6,8 de polegada. Dou Enter e ele calcula aqui para mim. Ó, ele calculou então a razão beta. O que é essa razão beta? Esse primeiro beta que está aparecendo aí. Ele é o diâmetro do furo dividido pelo diâmetro do tubo. Né? O diâmetro do furo da placa de orifício dividido pelo diâmetro do tubo. A gente chama de razão beta. Então ele me deu esse valor, ele calculou o orifício da placa, 6,7648, que é aquele número que a gente viu na tela anterior, e aqui ele vai fazer o ajuste da vazão, ok? Ele me dá o coeficiente de descarga, a nova razão beta, o novo diâmetro do furo, que é esse valor que eu inseri, de 6,8 de polegada, e aqui ele me dá a nova vazão. Essa é a vazão que a placa de orifício está inferindo para o meu sistema, ok?
vai ser então de 1 milhão de libra-massa por hora para 1.012.047,3 libra-massa por hora. E no final aqui eu tenho as iterações e a convergência. Então o programa fez 2 iterações para calcular essa nova vazão de massa. Entendido? Vou dar Enter e vou chamar de novo o programa com as informações aqui. E agora eu vou fazer a análise alternativa, que é vazão fixa. Se eu considerar que a minha vazão é fixa, eu tiver certeza que aquela é a vazão real do meu sistema, eu uso essa segunda opção. Então eu vou recalcular o meu ΔP para um diâmetro comercial do furo da placa. Clico em OK, ele me deu aqui esse valor, que é o mesmo valor que nós vimos, né? Na outra análise, nessa primeira análise para resolver o valor da vazão. Eu vou clicar aqui novamente 6,8 de polegada, para o novo valor do diâmetro do furo da placa. Dou OK. E aqui ele me dá as mesmas informações, o mesmo beta ratio, ou seja, a mesma razão beta da outra análise, né? O mesmo diâmetro do furo da placa, e aqui ele faz um ajuste de ΔP. Ele me deu o mesmo valor do coeficiente de descarga, da razão beta linha, que é em função do novo diâmetro do furo da placa, né? O novo diâmetro do furo, de 6,8, que eu inseri agora, e o ΔP, então, que a princípio era 180 polegadas de H2O, ele vai ter uma redução aí para 175,74 polegadas de H2O em função do novo diâmetro que eu inseri. Lembrando que eu estou fazendo um ajuste no diâmetro do furo da placa para um diâmetro comercial, ok? E aqui 2 iterações para calcular o ΔP e a convergência, né, que no caso aqui é 0, né, não teve erro de convergência nenhum. Dou Enter, sair do programa. Agora, vamos fazer outra análise aqui para, no caso de escoamento de gás. Vou chamar aqui o programa mais uma vez, ID Orifice Plate, venho aqui em gás, dou OK, e eu vou inserir as informações nessa sequência de fluxo de massa, diâmetro interno, pressão, peso específico do gás, coeficiente isentrópico do gás, viscosidade, diferença de pressão de antes para depois da placa e temperatura de escoamento. Vamos lá? Então aqui eu vou considerar que é um gasoduto com 956.000 libra-massa por hora de fluxo de massa. Então é 956 vezes 10 a terceira, vírgula. Lembrando que aqui, para esse tipo de entrada que eu estou colocando no programa, eu tenho que dividir, né, as minhas unidades de entrada com vírgula. Depois, eu estou considerando aqui um diâmetro interno para esse gasoduto de 23 polegadas, que seria um tubo com diâmetro externo de 24 de polegada e meia polegada de parede. Então, vai dar um diâmetro interno de 23 polegadas. Em seguida, eu entro com a pressão em PSI absoluto. Estou considerando 1084,5 PSI-A. Depois, eu vou entrar com o peso específico do gás, 3,392 libra-força por pé cúbico, vírgula. Coeficiente isentrópico do gás, 1,332. Viscosidade em centipose, 0,013. Diferença de pressão de antes e depois da placa, 170 polegadas de H2O. E temperatura de escoamento, 22 graus Celsius, que é 71,6 graus Fahrenheit. 71,6 Fahrenheit. Dou Enter e ele vai me pedir a mesma coisa. Ou resolver para ΔP, ou resolver para a vazão, né? Então, a princípio, eu vou resolver para a vazão. Dou OK. Ele calculou aqui, então, o diâmetro do furo. Eu vou fazer o meu ajuste para um diâmetro comercial. Vamos supor que o diâmetro mais próximo seria de 13,275. Clico OK e ele calcula para mim. Razão beta, 0,5730. Orifício da placa, que foi calculado em vazão em função desses valores de entrada. Ele está colocando, ele calculou 13,18 de polegada. E aí ele vem com o ajuste da vazão, o coeficiente de descarga, a nova razão beta, o novo diâmetro do furo e a nova vazão. Então percebam que para uma vazão estimada de 956.000 libra-massa por hora, a placa está inferindo uma vazão de 973.422,2 libra-massa por hora. As iterações, 2 iterações para recalcular a vazão inferida pela placa,
E o erro de convergência, 9,93 vezes 10 a menos 4%. Então está muito pequeno o erro, né? Lembrando que o cálculo do beta, da razão beta desse programa é feito por procedimento iterativo de cálculo. Uma fórmula gigante, viu, pessoal? E com essas informações aqui, eu posso sair, dar Enter, vou copiar o programa novamente, vou chamar o programa, vou resolver agora para ΔP. Novamente eu entro com o mesmo valor que eu inseri na análise anterior, que é 13,2750 de polegada. E aqui ele me dá o mesmo valor da razão beta, que foi calculada para essas condições iniciais, o diâmetro do furo da placa de 13,18 de polegada, e agora o ajuste do ΔP, coeficiente de descarga de 0,6395, razão beta linha de 0,5772, o diâmetro do furo da placa, que é o valor que eu inseri agora por último, e o novo ΔP, né, que um ΔP que a princípio era de 170 de polegada de H2O, caiu então para 163,98 polegada de H2O. Então, esse é o vídeo que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E aí, vocês gostaram? Se você gostou, deixa um like, ok? Me segue no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos da calculadora HP Prime, sempre com foco na engenharia. Um abraço para todos vocês, fui!